Hoje, eu quero dar um testemunho do que aconteceu comigo. E não é algo que li num livro, nem ouvi de alguém. É algo que eu vivi, que eu senti na pele e que mudou tudo dentro de mim. Foi numa manhã comum, como qualquer outra, mas em apenas 2 minutos, minha energia se reorganizou. E tudo começou com uma única palavra: presença. Sim, essa foi a palavra que me encontrou. Simples, silenciosa, mas tão profunda que transformou o meu estado inteiro. Quando eu respirei com ela, quando eu a senti de verdade, foi como se a minha frequência tivesse se elevado imediatamente. E naquele instante, sem pedir, sem implorar, o universo começou a responder. Coincidências aconteceram. Portas se abriram. A paz voltou. Por isso, hoje, eu não vim te ensinar nada. Eu só quero te mostrar o que 2 minutos de presença real podem fazer por você. Fica comigo e sente isso até o final. Eu percebo que não é o tempo que transforma a minha vida, é a intensidade da minha presença. Às vezes, tudo o que eu preciso é de 2 minutos. 2 minutos em silêncio, com intenção, com verdade, com o coração aberto, porque é nesse espaço curto, porém profundo, que algo em mim se reorganiza. E foi assim que essa palavra chegou até mim. Uma palavra simples, mas que ecoou com tanta força no meu peito que parecia um portal se abrindo. Eu não a encontrei num livro, nem num ensinamento complexo. Ela simplesmente veio como um sussurro da alma. E quando eu permiti que ela entrasse em mim, tudo ficou mais claro. Ela não veio para explicar, nem para convencer. Ela veio para relembrar. Relembrar quem eu sou, o que eu vibro, o que eu mereço. Porque eu já fui condicionado a esquecer minha verdade tantas vezes que bastou essa única palavra para me reconectar. E o mais impressionante é que, mesmo sem repeti-la em voz alta, ela vibra dentro de mim. Cada vez que eu inspiro com ela em mente, meu corpo responde. Meu campo energético se ajusta, meu coração se alinha com o que há de mais puro. É como se a minha frequência começasse a conversar com o universo de um jeito novo. Eu percebo que essa palavra não é um comando, é um estado de confiança silenciosa, de entrega amorosa, de presença vibrante. Não é sobre forçar nada, é sobre permitir. Quando eu permito, essa palavra se expande dentro de mim. E nesse momento, eu entendo. Não preciso mais lutar pela mudança. Eu só preciso vibrar como se ela já tivesse acontecido, e essa palavra me leva direto para esse ponto, onde eu já sou, onde eu já tenho, onde eu já estou vivendo aquilo que desejo. 2 minutos é o suficiente, porque não é o relógio que mede o milagre, é a intensidade do que eu sinto agora. E toda vez que eu volto a essa palavra, tudo muda de novo. Eu fecho os olhos e deixo que o barulho do mundo se dissolva aos poucos. Lá fora tudo é correria, urgência, expectativa, mas aqui dentro tudo é presença. E nesse silêncio que começo a cultivar, essa palavra brota suave, como uma brisa que acaricia a alma. Ela não grita, ela não exige, ela apenas se apresenta como uma verdade que eu sempre soube, mas tinha esquecido. E quanto mais eu a sinto, mais ela se revela. É como se cada célula do meu corpo despertasse com ela. Meus ombros relaxam, minha respiração aprofunda. O tempo desacelera, porque essa palavra não vive na mente, ela pulsa no coração. Eu aprendo então que o segredo não está em falar muito, nem em repetir como um mantra vazio. O segredo está em vibrar com verdade, em sentir essa palavra como parte de mim, não como algo externo que eu tento alcançar. Ela me ensina que o universo responde à minha frequência, não ao meu esforço. E se a minha vibração carrega essa palavra com amor, com fé, com gratidão, então tudo ao meu redor começa a se alinhar. Os sinais surgem. As pessoas certas aparecem. E a realidade que eu tanto busco começa a me encontrar. O curioso é que essa palavra parece se transformar, mesmo sendo sempre a mesma. Cada vez que eu volto a ela, ela me revela algo novo, uma nuance, um caminho, uma resposta. E eu entendo, ela é viva. Ela não é um som, ela é um portal. E nesse portal, eu me reconheço. Eu deixo de ser quem o mundo me fez acreditar que eu era, e volto a ser quem eu sou de verdade. Inteiro, alinhado, presente, capaz de criar, de sentir, de manifestar. E tudo isso acontece em 2 minutos, porque quando eu me entrego ao agora, o tempo desaparece. E nesse desaparecimento, a transformação acontece. Às vezes, eu me pego carregando pesos que nem são meus. Pressões externas, vozes antigas, expectativas que nunca fizeram sentido. E tudo isso vai se acumulando como uma névoa que me impede de ver com clareza. Mas então, eu paro, eu respiro, eu volto para dentro. E basta essa palavra para dissipar a neblina. Ela vem como um sopro de luz no meio da confusão, uma âncora no meio do caos. Ela não tenta me convencer de nada, ela apenas existe, pura, vibrante. E quando eu me entrego a ela, começo a lembrar. Lembrar que eu sou mais do que os medos que me contam.
mais do que as dúvidas que insistem em me visitar. Essa palavra, ela me limpa, me liberta, me coloca de volta no meu eixo, como se o meu campo todo se reorganizasse só por tocá-la com a alma, e eu nem preciso dizê-la em voz alta. Basta senti-la, deixá-la ecoar dentro de mim, porque o universo não ouve o som, ele ouve a vibração. E quando a minha vibração muda, tudo muda com ela. As oportunidades que pareciam distantes se aproximam, as respostas que eu buscava começam a chegar. As portas que pareciam fechadas se abrem com suavidade, como se tudo estivesse esperando apenas esse realinhamento interno. Eu me dou conta de que essa palavra me reconecta com a fonte. Não uma fonte lá fora, mas aquela que pulsa dentro de mim. O centro silencioso de onde tudo nasce. E quando eu estou nesse centro, eu não preciso mais controlar nada, porque tudo flui. A vida se torna menos sobre fazer acontecer, e mais sobre permitir que aconteça. E nesse estado de permissão, minha energia se expande. E o que era esforço vira leveza, o que era escassez vira abundância, o que era dúvida vira certeza. E pensar que tudo isso começa com 2 minutos de presença, com uma única palavra sentida de verdade. Uma palavra que não me impõe nada, só me lembra, eu já sou, eu já posso, eu já vibro aquilo que desejo viver. Existe algo muito sutil que acontece quando eu me permito sentir essa palavra em silêncio. É como se cada parte minha que estava desconectada começasse a se unir novamente. Eu sinto meu coração se abrindo, minha mente se acalmando, meu corpo respondendo com leveza. E nesse instante, eu sei, algo está mudando. Essa palavra não veio para me ensinar algo externo. Ela veio para despertar algo que já mora em mim. Um tipo de lembrança sagrada, como se eu estivesse reencontrando uma frequência que sempre foi minha. Eu não forço, eu apenas ouço, eu permito que ela me atravesse. E quanto mais eu me permito, mais eu sinto meu campo vibrar diferente. Meu olhar muda, meu ritmo muda, até o tempo parece me obedecer. E o mais curioso é que o mundo lá fora começa a reagir a isso. Pessoas me tratam diferente, o inesperado começa a acontecer. E eu percebo, eu me tornei um ímã para um novo, não por mágica, não por sorte, mas porque minha vibração mudou. Porque em vez de pedir, eu comecei a sentir. Em vez de correr atrás, eu comecei a emanar. E essa palavra é o fio que me conduz até esse estado. Ela me ancora, me alinha, me expande, e tudo isso sem pressa, sem exigência. Apenas 2 minutos de entrega verdadeira. 2 minutos em que eu paro tudo e me torno tudo. Em que eu deixo de ser quem achava que era e me torno quem eu vim ser. É um silêncio tão poderoso que parece conversar diretamente com o universo. Como se eu dissesse, estou pronto. Mas sem palavras, sem barulho, sem ansiedade, apenas vibração pura. E o universo entende, porque ele fala a mesma linguagem. Então eu sigo voltando para essa palavra. Não como um ritual vazio, mas como um reencontro. Porque toda vez que eu volto, eu recebo mais, eu sinto mais. E a realidade que parecia distante começa a se dobrar na minha direção. Durante tanto tempo eu procurei mudanças lá fora. Mudei de ambiente, de pessoas, de planos, acreditando que o mundo externo tinha o poder de transformar o que eu sentia por dentro. Mas hoje eu entendo. É o contrário. É dentro de mim que tudo começa. A realidade que eu desejo não nasce em volta. Ela brota do que eu vibro. E essa palavra, ela é como uma semente que planta essa nova realidade no meu interior. Quando eu permito que ela me preencha, algo começa a germinar. Silenciosamente. Delicadamente. E mesmo sem perceber, eu começo a mudar minha frequência. As dúvidas começam a perder força. A ansiedade se dissolve. A pressa diminui. E em seu lugar, nasce uma confiança serena. Uma certeza que não vem da mente, mas do coração. Uma certeza que me diz, você já está no caminho certo, apenas sinta. Eu sinto essa palavra crescer dentro de mim como uma chama que não queima, mas aquece. Ela não impõe, não exige, não cobra, ela apenas vibra. E essa vibração se espalha pelo meu corpo, atravessa minha pele, alcança tudo o que me cerca. E é aí que tudo começa a responder. As portas se abrem, as respostas chegam, as coincidências se multiplicam. Porque quando eu vibro diferente, a realidade não tem outra escolha a não ser se reorganizar. É uma lei sutil, mas poderosa. Essa palavra me lembra que eu não preciso saber como tudo vai acontecer. Eu só preciso sentir como se já estivesse acontecendo agora. Porque o universo responde ao que eu sou, não ao que eu espero. E por isso, cada vez que eu fecho os olhos por 2 minutos e me entrego a ela, eu sinto minha nova realidade nascendo. Não lá fora, aqui dentro. E quando isso acontece, nada consegue impedir o que está vindo. Eu já vivi dias em que parecia que tudo estava travado. Nada fluía. As mesmas situações se repetiam. As mesmas emoções voltavam. E eu sentia como se estivesse preso em um ciclo que nunca terminava. Mas hoje, eu entendo que aquilo não era o mundo contra mim.
Era apenas a minha vibração repetindo o mesmo padrão de sempre. E foi ali que essa palavra apareceu. No meio do caos, no meio do medo, no meio da estagnação. Ela não veio com promessas milagrosas. Ela veio com presença, com verdade, com suavidade. E em apenas 2 minutos com ela, tudo começou a mudar. Não do lado de fora, mas aqui dentro. Meu corpo reagiu diferente. Minha respiração ficou mais leve, meu peito se abriu e algo em mim começou a confiar de novo. Eu percebi que, quando eu vibro essa palavra, mesmo em silêncio, tudo começa a se alinhar ao meu redor. As situações mudam, as pessoas mudam. Ou melhor, eu mudo. E então tudo começa a responder, porque o mundo externo é apenas um espelho do que está vibrando dentro de mim. E essa palavra é como um ajuste fino na minha frequência. Ela me coloca no presente, me tira da resistência, me conecta com o que eu quero de verdade, não com o que eu temo. E nesse estado de conexão, o universo entende a mensagem. Ele escuta meu silêncio. Ele reconhece meu campo vibracional. E eu aprendo que não preciso fazer muito para mudar tudo. Só preciso fazer o essencial. E o essencial é sentir com profundidade, com verdade, com intenção. 2 minutos disso são mais poderosos do que horas tentando controlar a realidade. Por isso, toda vez que eu me sinto perdido, eu volto para ela. Fecho os olhos, inspiro e deixo que essa palavra me realinhe, porque eu já vi acontecer. E cada vez que volto a esse espaço, tudo se encaixa de novo. Às vezes, eu imagino o que aconteceria se o mundo inteiro parasse por 2 minutos e simplesmente sentisse essa palavra com verdade. Talvez os conflitos se dissolvessem, talvez as dores se acalmassem, talvez todos lembrassem que são muito mais do que foram ensinados a acreditar. Porque essa palavra, ela carrega uma frequência que não pertence ao passado. Ela me leva direto ao futuro, e não a um futuro distante, inalcançável, mas ao futuro que já está me esperando, que já existe em potencial, que já vibra em outra dimensão, esperando apenas que eu me alinhe para acessá-lo. E é isso que essa palavra faz. Ela abre a porta. Ela me afasta do medo, me tira do tempo, me conecta com o campo onde tudo já é. Quando eu vibro com ela, eu não estou mais preso ao que foi, nem limitado pelo que é. Eu me torno criador do que pode ser. E isso é mais do que transformação. É expansão, é liberdade, é consciência desperta. Eu percebo que essa palavra não é só um som. Ela é uma ponte, um código, uma frequência que ativa algo sagrado dentro de mim. Algo que vai além da lógica. Algo que me lembra que, mesmo em silêncio, eu posso mover montanhas. E toda vez que eu volto a ela, eu me reencontro. Eu deixo para trás a escassez, a dúvida, a pressa e volto para o centro onde mora a minha paz. 2 minutos e tudo muda. 2 minutos e minha alma desperta. Essa palavra me reconecta com o que sou em essência. Vibração, presença, criação. E acima de tudo, amor. Um amor tão profundo que dissolve toda resistência, que me torna um canal aberto para receber o novo. E agora eu sei, eu não estou mais buscando nada lá fora, porque a realidade que eu desejo já está nascendo dentro de mim. Tudo começa com ela, tudo recomeça com ela. E enquanto eu continuar voltando para esse espaço, essa nova realidade seguirá se aproximando, até se tornar meu novo agora. Durante muito tempo, eu achei que precisava correr atrás da minha nova realidade, como se ela estivesse distante, como se eu tivesse que conquistar, lutar, provar. Mas agora, depois desses minutos de presença silenciosa, eu percebo que ela nunca esteve longe. Ela sempre esteve aqui, dentro de mim, esperando que eu parasse, esperando que eu sentisse, esperando que eu me lembrasse. Essa palavra me mostrou que não se trata de ter, mas de ser. Ser aquilo que eu quero viver, vibrar aquilo que eu quero receber. E quando eu simplesmente me permito ser presença, tudo ao meu redor começa a responder com sincronicidade, como se a realidade dissesse: agora sim eu posso vir. Eu olho para dentro e vejo que a paz não está no que falta. Ela está no que eu já sou, no silêncio entre um pensamento e outro, na respiração que me ancora, na frequência que me conecta. E nesse espaço, tudo se reorganiza. O que antes parecia impossível, agora parece natural. O que antes parecia distante, agora parece inevitável. E tudo isso começa com 2 minutos de verdade, com uma palavra que não vem da mente, mas da alma. E a cada vez que eu volto a ela, eu volto para mim. Inteiro, calmo, conectado, pronto para viver o que já é meu. Se você chegou até aqui, respira mais uma vez comigo. Sente o que ficou vibrando aí dentro. Talvez você não tenha todas as respostas ainda, mas algo em você já começou a se mover. Essa palavra, presença, não precisa ser repetida 1000 vezes. Ela só precisa ser sentida, com verdade, com intenção, com amor, porque é a vibração que transforma, é a emoção que reorganiza, é a entrega silenciosa que cria uma nova realidade. E se em 2 minutos você foi capaz de sentir tudo isso,
Imagina o que pode acontecer se você voltar aqui amanhã. E depois? E depois? É assim que a mudança se torna permanente. Quando ela deixa de ser um esforço e vira um estado de ser. Então dorme com isso. Ou acorda com isso. Mas não esquece. A presença é o portal. E você já está passando por ele.